Graças a Deus por nos permitir estarmos juntos de novo para mais uma lição dele através da sua palavra ao nosso coração. Uma esperança, uma palavra de esperança, uma palavra que nos confronta, uma palavra que nos ajuda a caminharmos mais um dia, esperando pelas misericórdias e a graça de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos falando sobre os momentos da vida de Jesus. Na última mensagem, falamos sobre a sua ressurreição após a morte e sepultamento. E a nossa pergunta é, o que significa para nós, os salvos, a ressurreição de Jesus? Que lição poderíamos tirar para a nossa vida da ressurreição do Senhor Jesus? A esperança. Sim, esta é a grande lição que podemos tirar da vida, ou seja, da ressurreição de Jesus. Os salvos que creram no sacrifício perfeito, vicário e completo do Senhor Jesus Cristo, o seu coração encheu-se de esperança. Imaginem comigo o momento quando as mulheres chegaram no sepulcro para verem o corpo de Jesus como fora colocado. E o anjo disse, vocês estão buscando Jesus que foi sepultado? Ele não está aqui, já ressuscitou. Olha o lugar onde ele estivera. Imaginem quando Pedro entra e vê os lençóis dobrados, o lenço que estivera sobre a sua cabeça parte. Imagine no momento quando Maria ali desesperada, chorando, sem saber onde estava o corpo de Jesus, ele aparece e fala com ela, e ela o reconhece que é o seu Senhor e o seu Salvador. E ele ordena dizendo, vá e diga para os meus discípulos que eu os encontrarei e eu quero falar com eles. Você imagina quando eles estiveram ou estavam com medo da perseguição judaica na época, da perseguição romana, estavam dentro de uma casa com as portas trancadas e de repente Jesus aparece e diz, paz seja convosco. Ele é a paz, ele é a alegria da nossa vida, ele é o sentido da nossa vida, portanto, ele é a nossa esperança. A ressurreição de Jesus trouxe para os crentes salvos uma grande, aliás, uma esperança que não tem fim. Sim, o mundo diz que a esperança é a última que morre. Para o cristão, não. É a última a se concretizar um dia. Porque a esperança em Cristo, ela um dia se concretizará na vida de todo aquele que o recebeu como Senhor e Salvador da sua alma, reconhecendo o seu sacrifício perfeito e completo na cruz do Calvário. A esperança é uma fé que nós temos no futuro. O escritor aos Hebreus, ele diz, no capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é também a prova daquelas que a gente não está vendo. Ainda capítulo 11, versículo 6, disse o escritor, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É lamentável que muitas pessoas usam Jesus apenas como um produto de consumo do dia a dia, apenas para esta vida. É muito comum
a gente vê nos momentos de aperto as pessoas recorrendo a Jesus, as pessoas pedindo para que orem por elas a Deus. É muito comum nos momentos de necessidade se ver pessoas dobradas, curvadas, orando, clamando a Deus por uma ajuda imediata. Quando são satisfeitas ou quando recebem a beneficência, se vão e Deus, mais uma vez, na pessoa de Jesus, ele é esquecido, lembrado apenas quando há uma outra necessidade. É assim que muitas pessoas usam Jesus como um objeto de consumo do dia a dia. Há outras pessoas que usam Jesus através de algo que eles estão vendo, apalpando, só creem naquilo que veem. A Bíblia diz que a fé, objeto, ou seja, a fé que se vê, isso não é fé. Como eu posso esperar algo que eu estou vendo? Por isso, o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova daquelas que se não veem. Como Abraão poderia crer em uma multidão de herdeiros, ou de descendentes, melhor dizendo, se ele era apenas, ele e a sua esposa, estéreis? Nenhum dos dois poderiam ter filhos, segundo a Bíblia. Como Abraão poderia crer no herdeiro ou num progenitor dessa grande multidão com a idade de 90 anos, quando disse Deus, Sara terá um filho? Mas a Bíblia diz que ele creu no impossível. Ele creu naquilo que não estava vendo, a base, o fundamento. E ele sabia que Deus era poderoso para fazer cumprir aquilo que havia dito. E por isso nasce ali o Isaque, o filho da promessa, o herdeiro legítimo de quem descenderia toda aquela multidão comparado às estrelas dos céus e à areia que está na praia do mar. Portanto, a esperança do cristão está na ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, não haveria esperança. Como se pode esperar em um morto? Eu lamento pessoas que tentam acreditar em Jesus através de um objeto, através de uma estátua, através de uma imagem. O Salmo 115 diz que a imagem tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não pode apalpar, tem pés, mas não andam, nenhum som lhe sai da sua garganta. Então é inútil crer em Jesus através de algo. Há pessoas que acreditam em Jesus através de pessoas. Não, as pessoas são falhas, são falíveis. As pessoas são apenas objetos que Deus criou para representá-lo através da sua imagem aqui neste mundo, uma prova de que ele existe e como habitação dele em espírito, mas não pode representar a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. A confiança e a esperança. Quantas pessoas já foram traídas por melhores amigos, por esposo, por esposa, filho ou filha, pessoas do seu convívio. Então, pessoas não são para se confiar ou se ter esperança, aquela esperança que se tem em Jesus. Jesus é a nossa esperança. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, aqueles que acreditam em Jesus e usam como material, como um produto de consumo do dia a dia, eles esperam em Jesus apenas nessa vida. Eles esperam em Jesus para a satisfação de um prazer passageiro. A esperança em Cristo não é assim. Jesus é eterno, porque Jesus é Deus. Logo, aqueles que esperam em Jesus só nesta vida, eles não têm esperança. A sua esperança está no objeto errado. Para os salvos, a ressurreição de Jesus traz uma esperança viva
inconfundível, que não pode ser desapontada, e uma esperança no futuro. Romanos capítulo 8, versículo 24, escreveu o apóstolo Paulo: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Portanto, a esperança do cristão, ela está colocada na pessoa de Jesus, e esta esperança veio através da sua ressurreição. Quando Jesus, após o seu sepultamento, ele ressuscita, nos trazendo essa grande e viva esperança. A exortação de Paulo para nós, no capítulo 13, verso 13 da sua primeira carta aos Coríntios, é a seguinte: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. A esperança, ou seja, a fé, é o firme fundamento. Mas um dia não vai precisar mais ter fé, porque nós estaremos ali com o Senhor Jesus. Sim, a base da nossa fé. A esperança é importantíssima. Sim, Jesus nos trouxe essa esperança. E aqui vivemos na esperança. Fomos salvos em esperança. Morreremos em esperança. Mas ao partir do momento que daqui sairmos, nós estaremos vendo face a face aquele que um dia nos salvou, que é a fonte da nossa esperança. Portanto, a esperança já não existe mais a partir desse momento. Mas o amor permanece, porque Deus é amor. Deus sendo amor, estaremos com Ele para sempre na eternidade. Por isso, Paulo aconselha-nos dizendo: permaneçam esses três atributos cristãos: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior dos três é o amor, porque Deus é amor. Que Deus nos dê a graça de crermos assim. Que Deus nos dê a graça de mantermos essa esperança. Mas que esperança? A esperança de um dia ver Jesus voltando na sua glória. Aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou, um dia ele voltará para buscar aqueles que creram piamente no sacrifício dele e não creram ou não usaram apenas como objeto de consumo, mas creram como o princípio, o fundamento, o meio e o fim da sua fé. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica: a esperar dos céus o Filho a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Para aqueles que não têm esperança, eles estão caminhando para a ira futura, que é o julgamento final, o trono branco, para a condenação eterna. Mas para os que creram em Jesus, não. Existe uma esperança, porque no fim, Jesus nos livrará da condenação eterna, que a Bíblia chama de ira futura. João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: todo aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O livramento é aqui. No momento que cremos em Jesus pela fé, somos salvos em esperança. E essa esperança nos leva a crer que não seremos julgados no futuro, porque Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo afirma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Que Deus nos abençoe. E eu quero terminar mais uma vez mostrando o que Paulo disse para nós
sobre esta esperança. Ela não se confunde. Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele diz: a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por isso, a morte de Jesus, ou seja, a ressurreição de Jesus, nos deixou esta grande herança, esta grande dádiva, a esperança. Você já tem essa esperança? Que Deus permita que, se você ainda não teve um encontro com Jesus, que possa ter ainda hoje, para que essa esperança possa passar a morar em você para sempre. Eu quero terminar orando. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, meu Deus, pela esperança na ressurreição de Jesus. A esperança viva que nos conduz triunfantes para o encontro de Jesus na glória, onde estaremos com Ele para sempre. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Meu forte abraço. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.